Não importa o tamanho, nem o formato, nem o fio que você for usar. Com a técnica que te ensino aqui, você consegue trabalhar com o crochê em qualquer base de couro ou sintético. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Lowly Crochê. Eu sou Liane Fernandes e hoje eu vou te mostrar como é fácil utilizar uma base de couro para fazer suas peças em crochê. Eu gosto de iniciar inserindo a agulha 2 ou 3 furos antes da curva. Eu já laço o fio e trago para frente e também deixo uns 50, 60 centímetros mais ou menos de sobra de fio para fecharmos as carreiras. Vamos trabalhar nessa primeira fase somente com pontos baixíssimos. Agora no início você precisa escolher uma agulha que consiga passar por esses furos. E nós vamos fazer os pontos baixíssimos. Somente inserindo a agulha no furo, laçamos o fio que fica lá pelo avesso e trazemos aqui para cima da base. Veja que formamos essas correntinhas. Essas correntinhas ficam aqui em cima da base. Eu gosto de iniciar o processo fazendo essas correntinhas com esses pontos baixíssimos, porque elas cobrem os furos. Então, os furos ficam cobertos. E outra coisa que a gente tem que se preocupar é de não deixar esse ponto muito puxado, muito encolhido. Ele precisa ser da distância de um furo para outro. Então, você sempre deixa a agulha ela reta, não assim curvada, ela reta. Porque quando você puxa, você vai levar o ponto até o próximo furo, sem deixar aquela coisa encolhida, repuxando. Porque se fizer isso, a sua base e a estrutura da bolsa inteira no início vai ficar torta. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Se você está trabalhando com fio de malha, tenha o cuidado de ir colocando o fio com o direito para cima, distorcendo o fio. E aqui eu estou trabalhando com o fio de poliéster. E ele é um 4 milímetros. Mas mesmo assim a gente tem um cuidado também de deixar o fio bem certinho, não repuxar demais, deixar ele um pouco frouxo. Essa primeira fase aqui a gente precisa ter esses cuidados extras. Mas não é nada difícil, é muito fácil. Você vai contornar toda essa parte da bolsa, né, onde tem esses furos, até chegar ali no último furo. É só ir continuando fazendo os pontos baixíssimos até chegar aqui no final. Chegamos aqui no final, nesse último ponto. Eu vou puxar, desmanchar o último ponto que fizemos, deixando só a alcinha. E vou pegar esse fio aqui, ó, o fio do início, né, que deixei sobrando. Insiro a agulha e tiro esse fio lá de baixo, trazendo ele por dentro da alcinha. E aqui eu puxo todo o fio aqui para cima da base. Deixo esse outro fio que eu do novelo, né? Esse aqui é o fio do início. E esse fio eu vou fazer um falso ponto baixíssimo. Para isso, eu passo a agulha por baixo dessas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo. Puxo todo o fio e vou levar ele de volta de onde ele veio, para deixar ele lá atrás de novo. Então, com a agulha de crochê, eu insiro, passando por dentro daquela alcinha, né, do último ponto, e trazendo ele de volta aqui para trás. Esse fechamento é perfeito, ele não deixa nenhuma cicatriz, você não vê marca nenhuma. E eu gosto de fazer todos os meus trabalhos que eu faço com base de couro, eu deixo sempre essa perninha desse fio maior, porque todos os fechamentos das carreiras eu faço com ele. Inserimos a agulha no mesmo canto que o fio desceu, que ficou lá embaixo, né, aquele fio do início. E aqui nós iniciamos no ponto da bolsa, né? Eu gosto de fazer nessa carreira aqui uma carreira de pontos baixos com aumentos, porque eu já deixo uma segurança. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto baixo. Vejo que esse primeiro ponto baixo, ele fica um pouco curvado para a esquerda. E eu gosto, nesse ponto baixo aí, fazer um aumento. Então, aqui eu vou fazer o terceiro ponto baixo. Pegando sempre, lembrando aqui de pegar sempre
dentro desse buraquinho aqui, ó, passando por dentro da alcinha. Então, eu tô fazendo aqui 3 pontos baixos. Esse primeiro eu vou fazer um aumento, porque ele fica um pouco curvado para a esquerda. E quando eu fechar a carreira, eu faço o aumento. E aqui na curva, eu vejo quantos aumentos eu vou precisar. Então, eu vou fazendo aqui, ó. Aqui nesse primeiro ponto, eu vou fazer um aumento quando eu finalizar. Fiz agora, eu fiz esses 2 pontos baixos. E você vê que esse terceiro, ele tá curvado. Então, nesse terceiro ponto baixo aqui, eu já vou fazer um aumento. Ó, assim já fica melhor. Isso aí, gente, vai depender da base de vocês e da quantidade de furos e do fio que você utilizar. Eu não tenho como determinar que todas as bases vão precisar dessa quantidade de aumentos que eu estou colocando aqui. Eu falando assim parece ser fácil, né? Mas é, viu? Você deve estar se perguntando, e aí, como eu vou saber quantos aumentos eu vou colocar nessa carreira? Existe uma técnica para isso. Não é assim, questão de eu vou colocando porque eu quero colocar. Existe uma forma de você saber por que precisa de aumento, quando precisa de aumento e quando não precisa de aumento. Outra coisa também que você precisa entender é que tem bases que os furos, eles são bem distantes de um do outro. E tem bases que os furos são próximos. Então, você precisa utilizar essa técnica para saber qual é o lugar que você vai colocar aumento ou não. De praxe, geralmente, nos cantos, sempre a gente coloca aumentos. Só precisamos definir quantos aumentos. Veja aqui, o ponto, ele tá bem na vertical, bem em pé. Então, esses próximos pontos, eu não vou precisar colocar aumentos. Aí, eu resolvo. Fiz esse ponto, vi que continua ainda reto, em pezinho, né, na vertical. Vejo que realmente não precisa de aumentos. Vou continuar fazendo sem aumentos. Faço o próximo ponto. Vi que ainda continua legal. Mas aí uma coisa que eu preciso atentar é o seguinte: o que eu colocar de um lado, eu tenho que colocar do outro. Então, se do lado direito eu coloquei 3 aumentos, do lado esquerdo eu preciso definir já meus 3 aumentos. Então, eu vou fazer até esse outro ponto sem aumento, que vou ficar aqui nessa parte da lateral com 4 pontos sem aumentos, ó. Aliás, desculpa, 3 pontos sem aumentos e 3 aumentos. Então, desse lado esquerdo agora, eu vou fazer meus 3 aumentos. A única, assim, exigência que nós precisamos ter aqui é o seguinte: se de uma lateral eu coloquei uma quantidade de pontos e de aumentos, na outra lateral oposta vai ser igual. Tanto das laterais como na frente e costas da bolsa. Vai ser sempre esse padrão. Tem uma coisa que eu quero esclarecer para você. Tem pessoas que elas já começam essa carreira sem aumento. Então, elas já começam essa carreira com o corpo da bolsa. Isso não é errado. Tudo depende tanto da proposta, como também da forma como a pessoa trabalha. Eu não gosto. Eu, Liane, não gosto de fazer assim. Geralmente, é muito raro eu fazer isso. Eu sempre faço... É a primeira carreira com aumentos. Por quê? Se de repente eu resolver subir o corpo já daqui desse momento e não colocar nenhum aumento, a base, ela não vai ficar uma base retinha, ela pode curvar. Ela pode ficar assim, uma base que não fique plana. Outra coisa que pode acontecer é nas próximas carreiras que eu fizer, 3, 4 carreiras seguintes do corpo, se eu não colocar aumentos, o corpo pode ficar mais estreito, ele ia afunilando, né? Ficando menor do que a base. Isso aí você corre esse risco também. Por isso que eu já deixo essa primeira carreira com aumento, porque para mim a base ela fica mais plana. Eu já tenho segurança de subir a próxima carreira sem aumento se eu quiser, ou também ainda colocar aumentos. Vai depender. A base, ela pode ser bem menor do que o corpo, não tem problema. Você pode ir aumentando a base, né, da bolsa, o fundo da bolsa, com crochê. Não é obrigado a você cortar o couro do tamanho e largura do fundo da bolsa que você quer. Você pode cortar o couro menor
E você ir fazendo aumentos para aumentar a base da bolsa, aumentar o fundo da bolsa. Isso aí não é errado. Eu, particularmente, eu acho até mais bonito. Dá mais estrutura para a bolsa, deixa ela com mais firmeza. Mas são opções que você tem, né? Que você pode escolher. Eu gosto de fazer assim e estou passando a técnica que eu utilizo para vocês. Aí vocês estão vendo aqui uma coisa que é importante saber, né? Que eu já falei. Que ter aquele cuidado de o que fizer de um lado, fazer igual do outro. Vocês vejam que eu falei que naquele primeiro ponto eu colocaria um aumento. Então eu preciso, nesse primeiro ponto aqui, né? Eu preciso ver aonde é o aumento do outro lado. Então eu já coloquei um aumento ali, para ficar igual ao aumento que eu vou colocar aqui nesse primeiro ponto. Então aqui eu tô vendo, que o ponto tá deitado para a esquerda e eu não preciso fazer um aumento. Então eu vou fazer mais alguns pontos e vejo onde vai caber mais aumentos. Já adiantei aqui, finalizei a carreira de aumentos e vou explicar para vocês. Esse primeiro ponto vai ter um aumento. Aqui na curva eu fiz 3 aumentos, fiz 3 pontos sem aumentos. Na outra curva, repeti os 3 aumentos, né, para ficar iguais. E agora eu vou fazer essa carreira dessa lateral, dessa frente, né, da bolsa. Depois desses 3 aumentos que eu fiz aqui na curva, eu fiz 2 pontos sem aumentos, igual como eu fiz aqui desse lado, e fiz o aumento igual como vou fazer aqui. Aí fiz 3 pontos sem aumento, fiz um aumento ali e repeti toda essa parte aí do outro lado, né? Tem que espelhar. O que eu fiz de um lado, repito do outro lado. Então, continuei aí, fazendo depois do aumento, fiz 2 pontos sem aumento, fiz os 3 aumentos da curva e continuei a repetição aí, do mesmo jeito. Então, o que eu fiz desse lado, vou fazer do outro e finalizo aqui a carreira. E estou chegando aqui ao final da carreira e vocês vejam que a base ficou uma base plana. Daqui eu já tenho segurança para subir o corpo. Ou até mesmo, sabe aquelas bolsas que você tem a base dela, ela não é reta, ela não dá aquela quebra, ela é meio abuleada que a gente chama. Aí você pode fazer mais outra carreira com menos aumentos, aí ela vai arredondando a base dela. Mas se você quiser aquela subida abrupta, né? Então você aí já faz uma carreira sem aumento. Agora eu vou passar para vocês o fechamento. Lembrando que esse fechamento aqui eu faço com a sobra do fio que ficou e todas as carreiras do corpo da bolsa eu vou fechar do mesmo jeito. Aí você presta bem atenção agora nesse momento que é muito importante. Eu fiz aí, vou fazer, né, o último ponto para fechar a carreira, que é o aumento junto com o primeiro ponto no mesmo espaço. Um aumento, como vocês sabem, né, é o ponto baixo no mesmo espaço do outro ponto, né? Tanto se a gente está trabalhando com ponto baixo. Então, eu fiz o último ponto baixo da carreira, finalizei. E aqui, eu vou puxar, eu vou tirar o fio para deixar o ponto baixo sem ser finalizado, com as 2 alcinhas na agulha. E vou pegar aquele fio lá do início, que eu deixei sobrando, e vou fazer ele passando aqui por dentro das 2 alcinhas. E eu finalizo o ponto baixo. Agora, vocês vejam que esse primeiro ponto baixo, ele foi feito... Esse é o último, né? Esse primeiro, ele foi feito sem a cabeça do ponto, só o corpo. E agora, no fechamento, só o corpo, né? Com o Vzinho do corpo, né? Que o ponto baixo, ele tem o corpo no Vzinho e tem a cabeça dele que é uma alcinha, né? Uma correntinha. Então, o que vamos fazer agora aqui é fazer justamente essa cabeça do ponto baixo. Pra gente fechar a carreira e não deixar nenhuma cicatriz. Aí eu já passei aí, né? Aquele fio inicial finalizando o ponto baixo. Passo aqui por baixo das 2 alcinhas do segundo ponto. E, consequentemente, aqui, criei uma alcinha, né? Uma correntinha em cima do primeiro ponto. Eu tanto poderia finalizar com a agulha de crochê como a agulha de tapeceiro. Vou fazer agora com a agulha de tapeceiro para vocês verem. É só eu retornar o fio, aqui por dentro da alcinha
e saindo lá atrás. Só isso. Ó, dá aquela alcinha do último ponto. Pronto, ó, vocês vejam como fica perfeito esse fechamento. Eu faço o fechamento do corpo da bolsa todo desse jeito. Para isso acontecer, eu preciso deixar essa sobra de fio maior. Eu desmanchei aqui o último ponto porque eu quero explicar para vocês como fechar a carreira agora com a agulha de crochê. Nós vamos fazer a mesma coisa, somente usamos a ferramenta diferente. Agora eu vou fechar com a agulha de crochê. Então, eu vou inserir a agulha, vou pegar a alcinha do ponto, vou fazer o último ponto baixo, né, dessa carreira, para a gente fechar aqui o aumento. Faço aqui o último ponto baixo, só que eu desmancho essa alcinha, eu não deixo essa alcinha aqui. Eu deixo o ponto baixo incompleto. Eu vou fechar o ponto baixo com esse outro fio, que o fio que está aqui desde o início, né? Então, eu já insiro a agulha aqui nos dois pontos do corpo do ponto baixo. Pego o fio do início e trago ele por dentro dessas duas alças. Dou um ajuste aqui no ponto. Veja que eu fiquei com esse aumento aqui, juntos, né? Os dois pontos baixos. Retiro o fio e vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito. Vou fazer a cabecinha desse ponto. Então, eu puxo o fio aqui por baixo dessas duas alcinhas e vou devolver ele novamente lá para trás, passando ele por dentro do último ponto que nós fizemos aí. Mas aí, como eu tô trabalhando com a agulha de crochê, agora eu vou pegar aqui por trás e por baixo, para pescar o fio e trazer ele novamente aqui para baixo, ficando ele aqui aguardando aqui atrás, né, para a próxima carreira que vamos fechar. E assim a gente deixa novamente um acabamento muito bom, ó, o fio vai ficar aí. Eu, para começar a segunda carreira, eu já inicio lá no primeiro ponto novamente. Pego o fio que vem do novelo, insiro a agulha aqui no primeiro ponto e vou fazer o meu crochê normal, como eu faria para o projeto do corpo da bolsa. Aqui eu tô fazendo pontos baixos e você faz aí o ponto que você for trabalhar. Então, gente, é assim, esse fechamento é muito bom, o acabamento fica perfeito e não é difícil. Trabalhar com bases de couro é uma economia para seus fios de crochê. Às vezes você compra um fio que ele não é muito grande, não vai dar uma bolsa inteira e você pode economizar criando sua base de couro. E você tá gostando da aula? Então aproveita, curte aí o nosso vídeo, acessa lá o site da Luli Crochê e vamos ver mais aulas que tem lá à disposição de vocês. Tem muita coisa boa, muita aula bem didática, bem explicativa, que vocês com certeza irão conseguir fazer as bolsas, irão adorar. Aqui eu tô mostrando para vocês uma outra base, que essa aqui não é a base da bolsa, não é o fundo da bolsa, mas é uma parte da bolsa que eu estou utilizando aqui, que eu vou deixar no corpo da bolsa. E nesse caso aqui, eu só foi furado 3 lados, né? 3 laterais. Ficou essas 3 laterais, que é aí que eu vou trabalhar com esse ponto baixíssimo, né? Que eu fiz aqui no início. Faço todo o trabalho com ponto baixíssimo, depois eu venho com os pontos baixos. Essa parte eu não faço crochê, ela vai ficar para cima. O crochê é só ao redor dessa parte pontilhada, né? Com furos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de visitar o nosso site e curtir nossas redes sociais. Fique com Deus e até a próxima aula.